Bom dia, alunos do terceiro ano do Levindo. A gente chegou no volume 3 do PET, que é o professor Assílio de História. E aí, como eu fiz nos outros, fazer um vídeo rapidinho falando, comentando sobre as atividades da semana 1 a 4. Vou deixar esse vídeo e os outros linkados lá no material, o PET em volume Word para vocês responderem e também Google Formulário para responder e até a devolução, tá bom? Também vou estar à disposição lá no Conexão Escola, no Google Classroom para tirar qualquer dúvida, e vocês podem também mandar dúvida lá pelo e-mail que eu vou deixar, tá bom? Vamos dar uma olhadinha o que eles estão cobrando da gente nessas semanas, né? Semana 1, conflitos no mundo contemporâneo, fascismo, nazismo, né? Lá no material eu vou deixar os textos aqui que estão sendo indicados, o vídeo também do que é o fascismo, o que é nazismo, e aí tem o texto 1 sobre totalitarismo e sobre fascismo em marcha. Lembrando que o fascismo ocorreu na Itália e o nazismo na Alemanha. Número 1. Por qual motivo o governante da Itália, Benito Mussolini, escolheu o fascismo? Então, o fascismo, como eu disse, surgiu na Itália. Aí aqui está falando, na Itália, quem assumiu o governo foi o Benito Mussolini. E aí, dentro do texto, tem essa resposta. Por qual motivo que ele escolheu o fascismo como sistema dentro da Itália? 2. Qual foi a base do fascismo e quais pontos eles tinham em comum? Acho que entre o fascismo e o nazismo. 3. Descreva como o partido fascista chegou ao governo na Itália. Resposta está aqui, é só dar uma olhadinha aqui nesse finalzinho aqui, sobre o governo dele, sobre a marcha sobre Roma, para poder responder. Atividade 2, outra análise do texto. Número 1. Explique por que o movimento nazi-fascista é definido pelo autor do texto como um movimento contra-revolucionário. Aí, dentro aqui do texto, ele vem falando, o autor vem falando por que ele é um movimento contra-revolucionário. Atividade 3, outro texto, pergunta do texto. Podemos afirmar, segundo o autor, que o sucesso do fascismo se deve exclusivamente à conjuntura política ou econômica? Por quê? Então, por que o fascismo, segundo o autor, ele teve sucesso? Só por causa da conjuntura política ou econômica? Ou quais são os fatores que levaram o fascismo a ser um regime forte dentro da Itália? Semana 2, Segunda Guerra Mundial, que é o tema. Holocausto, Kamikaze, Reich, Terceiro Reich. Tem o texto, tem o vídeo sobre o resumo da Segunda Guerra Mundial, como foi a Segunda Guerra Mundial, 2 vídeos. Texto também sobre o nazismo na Alemanha. Analisar o texto a seguir. Letra A. Qual o objetivo da educação proporcionada pelo regime nazista, segundo Hitler? Ele vem falando da questão da educação, porque no regime nazista a educação era necessária como uma doutrina, para conduzir todo mundo, aquela juventude nazista, do Hitler, que o Hitler se aproximou muito da ideologia dos jovens da época, justamente para ele poder se manter no poder. Então, qual o objetivo da educação proporcionada pelo regime nazista, segundo Hitler? B. De que maneira Hitler justificou o expansionismo territorial alemão? De que maneira que ele justificou que a Alemanha tinha direito de ter o território, sobre expandir o território na Europa, por que a Alemanha tinha esse direito?
E letra C. Segundo o texto, quais eram os principais inimigos do regime nazista? 2. Letra A. Explique de que maneira o autor explica o triunfo do regime nazista na Alemanha. Aqui está até errado. Explique de que maneira o autor explica o triunfo do regime nazista na Alemanha. Duas vezes triunfo. Até corrigir. Então, explicar de que maneira ele fala que como que o autor explicou o triunfo desse regime nazista dentro da Alemanha. Texto 2. Texto 2 não tem nada embaixo dele, não? Não. Depois tem o texto 3. Letra A. De que maneira Martin Kitchen condena o Holocausto judaico? Está dentro do texto, é esse outro, o texto de baixo. B. Segundo o autor, que colaborou para que o fanatismo anti-judaico se transformasse em realidade? Semana 3. American Way of Life, vídeo, também vou deixar linkado. Texto sobre a Segunda Guerra Mundial. Número 1. Explique, segundo Hobsbawm, o que impediu a possibilidade do planejado suicídio da civilização no período da Guerra Fria. Então, isso é da interpretação de texto dele. E por que que, impedir o suicídio da civilização. Aí tem um motivo aqui, tá? American Way of Life, crise de 1929. 2. Explique de que forma a cultura americana se impôs sobre outras diferentes culturas e povos do mundo ocidental. Aí aqui você vai ler sobre o American Way of Life, estilo de vida americano, e de que maneira, a cultura americana ela acabou dominando vários setores. Isso é uma coisa que acontece até hoje, Basta ver os seriados lá da Netflix, cinema americano, Outro texto, número 1. Como se caracterizam a partir da década de 1960 as imagens e os sons produzidos no cotidiano do cidadão ocidental inserido nos contextos urbanos? Lê aqui, a respeito. Vai ter a resposta. 2. Para que grupo social a cultura de massa em especial era dirigida? 3. Explique de que maneira a pop art está relacionada à sociedade de consumo. E a gente tem a semana 4. Guerra Fria, Estados Unidos contra a União Soviética. Aí tem a Grande Depressão, aqui falando da crise de 1929, que a União Soviética criou os planos quinquenais de desenvolvimento, é um plano econômico estatal para orientar a economia de 5 em 5 anos, por isso que é um plano quinquenal. Número 1. O que permitiu a relativa imunidade soviética à depressão econômica da década de 1930. 2. Explique por que o modelo soviético despertou a atenção dos analistas econômicos na década de 30. Aí, assim, essa questão, por exemplo, da crise de 1929, os Estados Unidos seguiam o liberalismo econômico, que o governo não interferia na economia. Depois da crise de 1929, ele passou a adotar o keynesianismo. Quer dizer, ele interferia na economia, que é um modelo que a gente está seguindo até hoje. Aí eles estão, no texto, eles fazem uma comparação com o modelo soviético, que já tinha interferência na economia com os planos quinquenais. Número 1. Discuta com seu colega a contradição apontada por Khrushchev entre o projeto socialista e o regime stalinista. Aí aqui está falando a questão do projeto socialista e o que o Stalin implantou lá na União Soviética. Tá?
Revolução Socialista Chinesa. E aí vem aqui o texto. Em que se baseava, segundo o texto, a expressão Guerra Fria? Então, segundo o texto aqui, o que quer dizer Guerra Fria? 2. De que forma a propaganda oficial reforçou a percepção dicotômica da Guerra Fria? Dicotômica, gente, é que tem dois lados. Então, assim, de que forma a propaganda reforçou aqueles dois lados que tinha a Guerra Fria, né? Aí você vai falar da propaganda lá do lado capitalista e da propaganda do lado socialista, tá bom? Bom, é isso, as 4 semanas de atividade, tá? Obrigado pela atenção de vocês, quem viu o vídeo. Estou à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida e aguardo as atividades, tá bom? Obrigado.